Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Me chamo Alex, sou aqui da Bauhaus Sistemas, estou com o Adrian. Chega um pouquinho aí, Adrian. Bom dia, pessoal. Prazer, meu nome é Adrian, sou consultor técnico da Bauhaus. Nós vamos dar início ao treinamento da nota fiscal eletrônica. Esperamos tirar a dúvida de todos. Vamos abrir no final da apresentação para responder alguns questionamentos que estiver no chat. Vamos pegar algumas dúvidas em comum, o André vai responder a vocês. E antes do André iniciar o nosso treinamento, eu vou aqui compartilhar e vou ler algumas palavras do nosso secretário, Rafael, em nome da Prefeitura de Imperatriz, para dar início ao nosso treinamento, tá? Não está mostrando. Como? O comentário que não está mostrando. Então, para nós iniciarmos, tem uma nota de abertura aqui, em nome da Prefeitura, do secretário. Bom dia a todos. É com grande entusiasmo que damos início ao treinamento sobre o novo sistema tributário do município de Imperatriz. Devido à alta adesão de participantes e à consequente mudança de plataforma, não poderei participar por vídeo nessa manhã, mas quero registrar que estou acompanhando atentamente pelo chat, junto com todos vocês. Esta é uma fase muito importante para a nossa cidade. Estamos construindo um novo modelo de gestão tributária, mais moderno, eficiente e transparente, que certamente trará mais segurança jurídica e agilidade aos contribuintes, contadores e empreendedores da nossa Imperatriz. Agradeço o empenho de toda a equipe envolvida e desejo que este momento seja de aprendizado e construção coletiva. Tenho certeza de que estamos apenas começando uma nova etapa necessária rumo à cidade cada vez mais organizada e preparada para o futuro. São as palavras do secretário Rafael Silva Luceno, secretário municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária, Prefeitura de Imperatriz. Dando continuidade, nós colocamos algumas regras de condução da transmissão. Participação e interação. O treinamento está sendo transmitido ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura. Utilize o chat ao vivo para enviar comentários ou perguntas durante a apresentação. Perguntas. As perguntas devem ser enviadas pelo chat e serão respondidas ao final da apresentação. A equipe da Bauhaus Sistemas reunirá as dúvidas mais recorrentes para respostas ao vivo. Organização e conduta. O conteúdo está estruturado em tópicos, conduzido pelos nossos especialistas. Comentários ofensivos ou fora de contexto serão removidos do chat. Materiais de apoio. Os manuais da Nota Fiscal Eletrônica e ISS Eletrônico já estão disponíveis no site da Prefeitura, na aba Empresas. Acesso pós-evento. A live ficará gravada e disponível no mesmo link, podendo ser assistida posteriormente a qualquer momento. Agradecemos pela presença e desejamos um excelente treinamento a todos. Nós aproveitamos e colocamos aqui para todos qual é o caminho dos manuais. Como passado ali, é no site de imperatriz.ma.gov.br, na aba Empresa e ali no link Manuais. Na descrição aqui da live também está o caminho, tá bom? Então é isso aí. André, agora que eu tiro, meu amigo. Show. Pessoal, então eu vou estar preparando aqui os dois módulos web, né, que vocês terão acesso, para estar iniciando aqui a apresentação, tá? Só um minutinho.
aparecendo aí? Então, pessoal, primeiramente, tá, eu vou estar exibindo para vocês aqui como que vocês vão ter acesso a esses dois módulos, que é o Nota Fiscal Eletrônica, tá, e o ISS Online. Em resumo, o Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é onde as empresas ali, prestadores de serviço, vão estar emitindo suas notas de prestação de serviço. Já o ISS Online é onde as contabilidades elas vão fazer suas declarações de movimento econômico, vão emitir suas guias de ISS, até mesmo geração de certidões e alvará. Então, dentro desses dois módulos aqui, tanto no Nota Fiscal para emissão de documentos fiscais e no ISS, vocês podem estar emitindo os documentos sem ter a necessidade de ter que se deslocar até a prefeitura. Então, dessa forma, facilitando aí e poupando o tempo das empresas e contadores, certo? Então, eu vou estar iniciando aqui, mostrando para vocês como vocês vão ter acesso. Possivelmente, quando o sistema estiver finalizado, né, implantado, tudo certinho, vai ter um link no portal da prefeitura, diretamente no site da prefeitura, que vai estar direcionando ao nosso portal, que é o Prefeitura Moderna, tá? Então, a partir do momento que vocês clicarem nesse link, vocês vão ser direcionados a essa tela aqui. Nessa tela, a gente tem uma opção aqui que é de seleção de municípios, tá? Da prefeitura. Então, clicando aqui, para vocês, vai aparecer o município de Imperatriz nessa lista aqui no Maranhão, tá? E vocês podem estar clicando em cima que vai ser direcionado ali aos módulos do município, tá? Eu vou estar utilizando uma base teste, tá? Para estar apresentando para vocês, mas para vocês vai aparecer aqui o município de Imperatriz, certo? Então, eu vou estar iniciando aqui com o módulo de nota fiscal. Então, para você estar acessando ele, basta estar clicando no ícone de nota fiscal. Ele vai estar direcionando vocês à tela de login, correto? Muitas pessoas vão estar com dúvida com relação ao usuário e senha, como que vai ficar o usuário e senha das empresas, tá? A gente tem a informação de que o padrão para acesso vai ser, o usuário vai ser o CPF ou CNPJ, tá? E a senha temporária vai ser os 6 primeiros dígitos, correto? Caso dê algum problema ou vocês querem de alguma outra forma, vocês têm uma opçãozinha aqui, ó, que é de criar esse acesso. Então, vocês podem estar clicando aqui, nesse íconezinho, nesse linkzinho, tá? Clique aqui, que vocês vão estar sendo direcionados a uma tela de um formulário de preenchimento. Então, nesse formulário aqui, vocês têm que ter essa informação aqui, tá? Do cadastro mercantil ou CMC, que é a inscrição municipal da empresa, né? E o CPF ou CNPJ. Depois que vocês colocarem essas duas informações, vocês podem criar em criar senha de acesso, que vai ser gerada uma senha temporária para vocês, correto? Então, voltando aqui à parte do login. A tela está travada, só um minutinho. A tela está travada? A tela não ficou lá na outra ainda. Ficou nessa daqui? Uhum. Então, deixa eu ver se agora foi. Não. Foi, agora sim. Agora foi? Foi. Tá, pessoal, então peço desculpas aí, eu vou recapitular aqui o que eu estava mostrando para vocês. Então, como eu havia dito ali, a questão do login temporário de vocês, então vai ser, o primeiro campo aqui seria o CNPJ ou CPF, tá? A senha temporária seria os 6 primeiros dígitos, tá? Do CPF ou CNPJ. E aqui abaixo a gente tem uma opção que é o clique aqui para criar uma senha permanente. Então, caso dê algum problema ali na questão do acesso de vocês, tá? Vocês podem estar clicando nesse linkzinho que tem aqui embaixo, que vai estar direcionando a uma outra tela. Apareceu a tela aí? Uhum. Que vocês vão estar preenchendo esse formulário aqui para estar gerando a senha de vocês. Então, aqui vai pedir o CMC, como descreve aqui, que é o cadastro mercantil, né, inscrição municipal da empresa, e abaixo aqui o CPF ou CNPJ da empresa, tá? Clicando aqui em criar senha, vocês vão estar gerando sua senha para acesso. Então, vou estar retornando aqui a tela de login. Aqui ao lado, se vocês visualizar,
tem alguns itens, alguns recursos que vocês podem estar fazendo antes de iniciar com o login da empresa, certo? Então, tem propriamente o login, que é a tela que a gente está. A gente tem uma opção aqui também de validar a nota fiscal. Então, por exemplo, eu sou um tomador, eu tomei um serviço, eu tenho a nota fiscal impressa, mas eu quero validar essa nota, eu preciso validar essa nota. Então, qualquer pessoa que tiver acesso ao Prefeitura Moderna aqui, sem ter mesmo um login e senha, pode estar vindo aqui validando a nota. Então, aqui ele traz alguns campos obrigatórios, né, como o número da nota, CPF, CNPJ, código de verificação. Então, todas essas informações que o sistema pede aqui, ele consta na nota fiscal. Então, lá no PDF vai ter todas essas informações. Inclusive, depois, né, ali, quando eu entrar no login, ali, que eu até vou fazer um teste emitindo uma nota com vocês, eu vou mostrar o PDF que consta todas essas informações para você estar fazendo a validação da nota. Correto? Juntamente aqui a gente tem o nota avulsa, tá? A validação de nota avulsa, que também segue a mesma lógica. Então, aqui vocês vão colocar o código de validação. Um layout da nota é bem semelhante, tá? E abaixo a gente tem uma questão... Não compartilhou essa tela. Não compartilhou? Tá, eu acho que cada aba eu vou ter que... É porque tu não botou a tela inteira, provavelmente, ainda. Eu acho que interrompe o compartilhamento, começa de novo. Isso. Abre de novo. E coloca lá a tela cheia? Isso aí. Show. Agora tá aparecendo, vai. né? Sim, agora vai. Beleza, pessoal. Então, eu estava mostrando... Eles estavam vendo a questão da validação de nota? Tá nessa tela aqui. Beleza. Bom, qualquer coisa eu recapitulo aqui para vocês. Tá? Eu estava mostrando a questão da validação de nota fiscal de serviço aqui. Tá? Então, não sei se chegou a aparecer para vocês, mas assim que eu clico aqui em validar nota fiscal, ele traz aqui um formulário para mim preencher. Todos esses campos que aparecem aqui para mim preencher, ele consta na nota fiscal lá no PDFzinho. Então, número de nota ou do RPS, CPF ou CNPJ tomador, CNPJ prestador, código de verificação, todas essas informações constam lá no PDF da nota. Tá? Então, sem mesmo vocês ter o login ali, vocês podem validar a nota fiscal de vocês. Abaixo a gente tem a questão da validação de nota avulsa, que segue a mesma lógica, tá? Com o código de validação vocês vão estar localizando e vai aparecer visível para vocês ali o PDF aqui, tá? Dizendo que a nota é válida, certo? Abaixo a gente tem uma questão aqui que é consulta de crédito, tá? Então, caso essa empresa ela tenha algum crédito com a prefeitura e se a prefeitura utiliza essa modalidade, então vocês podem estar buscando essa informação, né, esse valor através aqui, tá, informando o CPF ou CNPJ. E abaixo aqui a gente tem esse baixar NFS Net. Esse NFS Net, ele é um aplicativo nosso, que é um aplicativo externo, que então vocês efetuam um download, tá, que ele nada mais é do que uma integração de nota fiscal. Então, as empresas que utilizam um sistema próprio de emissão podem estar efetuando o download desse aplicativo, tá, que posteriormente, depois de integrado, as notas que forem emitidas no sistema próprio, elas podem ser carregadas dentro desse aplicativo externo ali, né, e está sendo transmitida para a prefeitura, tá? A gente também tem outra modalidade que eu vou explicar ali dentro do módulo, que é a integração web service, que daí já é diferente, ela é uma integração que ela é instantânea. Então, a partir do momento que a empresa tem um sistema próprio e ela emite a nota pelo sistema dela, automaticamente já é enviado para a prefeitura. Diferente do NFC-NET, que ele serve mais para um envio, bem dizer, em lote. Então, ele gera um arquivo de texto com todas as notas fiscais ali e é enviado em lote para a prefeitura. No caso, no web service, não, porque a partir do momento que você preenche a nota no seu sistema e clica em enviar, ele já transmite para a prefeitura automaticamente, certo? Então, eu vou estar iniciando aqui com vocês o login, tá? Eu vou estar acessando aqui a nossa empresa teste. E assim que a gente inicia aqui o acesso à empresa, né, a gente já se depara com um formulário de preenchimento, que é propriamente a emissão da nota. Então, a gente tem todas as informações aqui, a gente tem um formulário completo aqui para preencher a emissão da nota, né, conforme necessário. A gente inicia, então, com um grupo aqui de campos a ser preenchido, que é a identificação do tomador.
Então, nessa identificação, a gente pode estar emitindo nota tanto para a pessoa jurídica, quanto para a pessoa física, ou para a pessoa estrangeira também, certo? Nessa questão aqui do documento do tomador, a partir do momento que eu digito um CNPJ válido, o sistema ele vai validar esse CNPJ. Eu até vou fazer um teste aqui com vocês. 385 75. Ó, se você visualizar, a partir do momento que eu preenchi o CNPJ, o sistema validou esse CNPJ, ou seja, ele encontrou na prefeitura, e ele preencheu automaticamente a identificação aqui do tomador, tá? Todos os campos aqui, como nome, endereço, enfim, ele vai buscar essa informação na prefeitura, esse CNPJ, né? Vai identificar se tem algum cadastro ou não, e ele já vai trazer preenchido automaticamente. Caso ele, quando eu digite no CNPJ e ele apareça como válido, mas ele não traga nenhum campo preenchido, é porque provavelmente esse cadastro, esse tomador, ele não está na base de Imperatriz, vamos assim dizer, né? Então, o que vocês podem fazer? Tá preenchendo campo a campo individualmente, tá? Então, lembrando também que essas informações ele traz aqui automaticamente, mas caso seja necessário alterar qualquer informação, vocês podem estar alterando aqui no momento aqui antes da emissão, certo? Uma questão importante aqui também é a questão do e-mail, tá? O e-mail nesse cadastro que eu puxei aqui, ele não trouxe um e-mail, porque provavelmente ele não está cadastrado nessa base teste, mas quando vocês colocarem aqui o CNPJ do tomador, que ele trazer as informações, provavelmente ele vai trazer um e-mail, tá? Automaticamente, que é um e-mail que está lá cadastrado na prefeitura, e esse e-mail aqui, ele não serve só para informativo, né, cadastral, mas ele também serve para que seja disparado, assim que eu emitir a nota, ele seja disparado um PDF junto com o XML da nota. Então, assim que eu emitir a nota, ele vai estar disparando esses 2 arquivos aí para o tomador de serviço automaticamente, certo? Seguindo, então, abaixo, a gente tem a identificação da atividade. Então, essa questão aqui, daí ela pode mudar de município para município. Então, depende da legislação, né? Tem município que utiliza a consulta pela LC, tem município que utiliza a consulta pelo CNAE, tá? Então, isso vocês podem estar verificando posteriormente com a prefeitura ali, que eu não consigo confirmar como vai ser o padrão de consulta de atividades, certo? Mas aqui, caso vocês tenham dúvidas de qual atividade, né? Como que eu consulto as atividades ali, qual é meus itens, vocês podem estar vindo aqui digitando pela descrição, tá? Caso vocês não saibam LC ou KNAI, vocês podem estar vindo aqui e estar digitando aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, serviço. Ó, a partir do momento que eu digito aqui, começa a digitar, ele já vai trazer tudo que é relacionado, certo? Então, ele vai trazer as LCs que estão vinculadas à minha empresa, todos os KNAIs. Então, ele vai abrir essa lista e eu posso selecionar qualquer uma delas que ele vai estar marcando ali automaticamente. Trazendo aqui a LC, né, descrita aqui no primeiro campo, e a descrição com o KNAI e a descrição da atividade. Tá? Então, abaixo a gente já entra aqui na questão da discriminação do serviço. Então, aqui é onde eu vou detalhar qual é o serviço que eu prestei. Então, unidade, a descrição do serviço. Então, vocês vão detalhar aqui qual foi o serviço prestado ali, a quantidade e o valor unitário, tá? A gente pode usar todos esses campos aqui para discriminar, então pode ter mais de um serviço ali, né? Então, vocês podem estar preenchendo aqui de acordo, que aqui abaixo ele vai estar calculando automaticamente, certo? Aqui abaixo ele já traz, então, todos os valores preenchidos, e o valor do ISS conforme a alíquota que ele calculou, né? Conforme a alíquota da atividade que está configurada na prefeitura, ou se for do Simples Nacional, ele vai trazer conforme a tabela do Simples lá. E lembrando também que depois da discriminação do serviço, a gente tem um campo que é de observação. Então, vocês podem estar preenchendo mais informações aqui. Então, se tem alguma observação do serviço que não coube nos campos aqui acima, vocês podem estar detalhando aqui nesse campo abaixo, certo? Então, depois de eu preencher ali código de atividade, discriminar o serviço que eu prestei, a gente entra aqui na questão da natureza de prestação de serviço, tá? Que aqui é onde a gente vai detalhar onde a gente prestou o serviço,
qual foi o município, de que estado, a natureza tributária do serviço, então, se ele é um serviço que foi tributado no próprio município, se ele foi tributado fora, ou se é um serviço que ele é isento. Aí tem diversas naturezas tributárias aqui que vocês podem estar selecionando, né, de acordo com a prestação do serviço, certo? Lembrando que essa questão aqui de tributado fora do município e tributado no município depende muito da legislação da prefeitura. Então, pode ter atividade que ela vai permitir a retenção, vai permitir, no caso da tributação fora, né? Ou pode não permitir. Então, isso depende muito de atividade para atividade e da legislação propriamente do município. Então, pode ter vezes que vocês vão vir aqui, vão estar selecionando, por exemplo, eu quero tributar fora e eu quero colocar como ISS retido, mas vai aparecer uma mensagem para vocês dizendo que não pode, vai aparecer ali que não é permitido tributação fora nessa atividade. Então, possivelmente é porque a prefeitura está configurado lá, né, na atividade na prefeitura, que essa atividade não é permitida a tributação fora, é somente dentro do município. Então, tem todas essas questões que tem que ser verificadas ali antes da emissão, certo? Mas caso vocês botem aqui, caso vocês não saibam, o sistema ele vai acusar ali um aviso, né, para você estar trocando aqui a informação e estar emitindo da forma correta, certo? Aqui abaixo a gente entra numa questão que é de deduções e descontos. Então, a gente tem vários tipos aqui de deduções e descontos que elas têm um certo impacto ali na questão do valor da nota fiscal. Então, por exemplo, a gente tem dedução de materiais e outros. Então, essa dedução de material, se a gente preencher um valor aqui, ela vai ser abatido da base de cálculo da nota fiscal. Se a gente formar outras deduções, por exemplo, vai ser abatido ali do valor líquido da nota fiscal, ou desconto incondicionado, desconto condicionado. Então, cada informaçãozinha dessa daqui, ele vai estar tendo vai estar fazendo um abatimento ali, né, do valor da nota fiscal em determinados pontos. Por exemplo, alguns vai ser só da base de cálculo, outros vai ser da base de cálculo em valor líquido. Então, isso é preenchido conforme a necessidade de vocês, certo? Aqui ao lado a gente tem outros tipos aqui, né, de retenções que podem ser informadas na nota fiscal de serviço, tá? Como aqui a retenção de imposto de renda de pessoa jurídica, tá? A retenção de INSS, PIS, CONFINS. Então, tudo isso pode ser preenchido de acordo com a necessidade de vocês. Até mesmo a questão de informação de construção civil, tá? Então, pode estar colocando a matrícula ali, o artigo, informações de intermediário, ou então se é uma exportação para fora do país. Essa questão de exportação para fora do país, é importante mostrar aqui para vocês, que no momento que eu marco essa informação aqui, automaticamente ele muda a natureza tributária para isento, logicamente porque fora do país não há tributação do ISS. Então, caso seja um serviço prestado no exterior, lembrando que daí pode ser mudado aqui para o estrangeiro, né, e colocando um documento ali, pode ser qualquer documento de identificação desse estrangeiro que ele vai estar validando ali, e marcando a opção aqui de exportar serviço, que ele vai estar colocando a informação de isento ali, tá? Então, o próximo passo aqui para a gente emitir a nota fiscal, então, e a última opção a ser preenchida é o código CAPTCHA, tá? É o código que aparece aqui de segurança para vocês preencher. E em todas as alterações que foram feitas aqui dentro do nota fiscal, ele vai pedir esse código de segurança, tá? Por questões de segurança mesmo do sistema, tá? Então, a gente vai preencher aqui, vou botar ali conforme a imagem. A gente verifica, né, antes se tem alguma informação que a gente colocou errada ou que precisa ser alterada, tá? E só deixa eu botar aqui um outro CNPJ que eu botei aquele só para teste ali. Então, a gente pode estar, só deixa eu confirmar que está tudo certo, a gente pode estar clicando, então, em emitir nota fiscal, tá? Quando a gente clicar em emitir nota fiscal, ele já vai aparecer um aviso dizendo que a nota foi inserida com sucesso e meu ISS atualizado. O que ele quer dizer com meu ISS atualizado? Que quando eu emito a nota fiscal através daqui,
automaticamente essa nota ela já é vinculada ao outro módulo que eu vou estar explicando para vocês ali posteriormente, mas ela já é vinculada àquele módulo, de forma automática. Então, ou seja, não vai ter necessidade de eu ir lá e estar lançando essa nota manualmente. Então, quando a gente consultar o ISS online, essa nota já vai estar registrada lá e já vai estar pronta ali, caso eu seja o pagador de ISS, né? Essa nota já vai estar registrada lá e eu já posso estar gerando o boleto para pagamento do ISS da mesma, certo? Junto com essa mensagem aqui, ele já me dá o link da nota. Então, se eu clicar no link, eu já consigo visualizar o PDF da nota, tá? Só ver se o PDF vai aparecer aí. Uhum. Tem um delayzinho. Com bastante delay, né? Apareceu? Tá. Então, eu vou seguir porque a gente está com bastante delay aqui. Tá. Então, esse é o PDF da nota. Assim que eu cliquei no link ali para visualizar, ele vai estar direcionando aqui para uma tela de impressão, né? Eu posso clicar em imprimir aqui e fazer mudar ali para download, eu posso efetuar o download, tá? Então, essa é a visualização do PDF, tá? A gente tem um código de validação também aqui, com um código QR Code. A gente tem aqui abaixo a questão da validação ali, como eu havia mostrado para vocês no começo. Então, ele gera um código de validação. Aqui tem toda a discriminação do serviço, tá? O valor de ISS, a alíquota, impostos federais, se a gente informou alguma retenção ali, né, ele vai informar aqui nesses campos. A descrição da atividade, então aqui ele traz a LC, o KNAI, a descrição, tudo certinho ali, conforme a necessidade da prestação, certo? Então, eu vou estar encerrando aqui. Agora, a gente vai para uma questão que é o cancelamento da nota fiscal. A parte da emissão já foi completa, tá? Então, a gente vai entrar aqui na questão de cancelamento, que é o segundo recurso que a gente tem nessa aba lateral aqui. Então, o cancelamento, assim que a gente entra, a gente tem que observar uma questão, tá? Cada prefeitura, lembrando que também depende de legislação, depende de configuração, de como funciona dentro da prefeitura, existe um parâmetro que é determinado que pode ser, que essa nota pode ser cancelada dentro de 30 dias, 15 dias, se a prefeitura ela vai obrigar eu ter uma nota substituta ou não para poder efetuar o cancelamento. Então, tem algumas regras que depende, né, de prefeitura para prefeitura, que vai determinar aqui qual é a forma de cancelamento, tá? Mas, por exemplo, eu estou cancelando aqui, mas a minha prefeitura permite só que no caso, ela permita que eu consiga cancelar só se tiver nota substituta. No momento que eu colocar aqui só a nota para me cancelar, e eu tentar cancelar ela, vai dar um aviso dizendo que ela não permite cancelamento, pois ela obriga uma nota substituta. Por exemplo, eu preciso cancelar uma nota, mas ela está fora do prazo. Se eu vim aqui tentar cancelar, vai dar um aviso ali que a nota já expirou o prazo, então vai ser necessário você entrar em contato com a prefeitura para a prefeitura estar efetuando o cancelamento. Possivelmente via processo administrativo, enfim, daí entra o critério da prefeitura, tá? Mas para a gente estar cancelando uma nota aqui, então a gente vai estar, por exemplo, informando o número da nota que a gente quer cancelar, tá? Se a gente tem uma nota substituta, então a gente vai colocar qual a nota que vai ser a substituta dessa que a gente está cancelando, tá? O motivo do cancelamento, então qual foi o que originou esse cancelamento, se foi algum valor errado, se foi alguma observação errada, então a gente pode estar detalhando aqui, e ele vai pedir aqui o código de segurança novamente para a gente estar efetuando esse procedimento, correto? Então, a parte do cancelamento é bem simples. Abaixo aqui, na opção de relatório, eu vou estar mostrando para vocês um caminho mais prático, né, que a gente só seleciona a nota e consegue estar cancelando ela por ali, sem ter a necessidade de eu vir nessa tela para estar efetuando o cancelamento, estar digitando ela manualmente, tá? Isso aqui é só um atalho mesmo, caso a gente já saiba o número da nota, então a gente pode estar vindo por aqui e estar efetuando o cancelamento dela. Então, seguindo, a gente tem uma opção aqui de nota e meio. O que significa esse nota e meio? Como eu havia explicado para vocês, quando a gente emite uma nota fiscal e o tomador ele tem esse e-mail dele cadastrado na prefeitura, ele é enviado automaticamente ali a nota, o PDF, o XML para aquele e-mail cadastrado no tomador.
mas porventura eu preciso enviar essa nota novamente para algum outro e-mail ou por algum outro motivo, então eu posso estar vindo aqui nesse nota e-mail, tá digitando o número da nota que eu quero enviar, por exemplo, eu quero enviar a nota 25, eu vou clicar em localizar, ele vai trazer aqui as informações da nota, né, só para a gente visualizar se é essa nota mesmo que a gente quer enviar, certo? Com o link da nota, então se eu clicar aqui no link, ele vai estar abrindo o PDF da nota para a gente visualizar todas as informações. E aqui abaixo ele vai estar informando para mim qual é o e-mail do destinatário. Então, provavelmente ele vai trazer já o e-mail que já estava, tá? Vinculado a essa nota, mas a gente pode vir aqui, apagar e estar digitando um outro e-mail, tá? Uma outra pessoa que vai receber essa nota e está enviando, né, para essa pessoa. Então, esse nota e-mail ele serve para isso. Então, porventura eu preciso enviar novamente, eu preciso enviar para outra pessoa essa nota, então por aqui eu consigo fazer esse envio posterior à emissão, certo? Então, abaixo aqui, a gente entra na questão da carta de correção. Então, a carta de correção, ela permite a gente editar algumas informações da nota posterior a ela emitida. Então, a gente pode, através desse campo aqui, consultar a nota que a gente quer iniciar a carta de correção, né? A gente bota aqui em localizar, ele vai informar aqui se essa nota foi encontrada ou não. Caso sim, a gente clica aqui em iniciar a correção, tá? Quando a gente clica em iniciar a correção, o sistema vai trazer para a gente aqui a imagem do PDF, né, da nota, com alguns campos em destaque, que são os campos que são permitidos a correção, certo? Então, esses campos destacados aqui são os campos de discriminação do serviço, observação. Por lei, né, não é permitido alterar valores, dados de tomador, essas informações não são possíveis alterar na carta de correção. Então, caso vocês tenham errado questão de valores, informação de tomador, então é necessário o cancelamento da nota fiscal e a emissão de uma outra nota correta, tá? Mas caso vocês tenham preenchido alguma informação errada, discriminei aqui errado o serviço, faltou alguma informação, então vocês podem estar iniciando uma carta de correção e estar editando as informações nestes campos que estão em destaque aqui para vocês, certo? Aqui abaixo, então, ele vai pedir algumas informações, né, para estar gravando essa correção de vocês. Então, o nome do requerente, CPF, qual o motivo e, novamente, o código de segurança para estar gravando a informação, tá? Quando vocês enviarem a correção, vocês podem consultar a nota novamente, que vai estar com as informações ali que vocês inseriram gravadas ali, tá? Pode estar enviando a nota novamente por e-mail ou vai efetuando o download dela novamente, certo? Aqui abaixo a gente então entra na questão da logomarca da empresa. Então, através do módulo de nota fiscal, a gente consegue tanto inserir quanto remover uma logomarca. Então, é a imagenzinha da empresa que vai aparecer na nota fiscal de serviço, né? Então, seguindo esses requisitos aqui, ó, que permite somente no caso, imagens em JPG de no máximo 700 KB, tá? Vocês podem estar carregando dentro aqui do módulo de nota fiscal e estar inserindo ali a logomarca, ou então removendo essa logomarca aqui do PDF de vocês, tá? Agora a gente entra na questão do token API. O token API é como eu havia explicado para vocês no começo, tá? O token API, ele é uma chave de segurança que ele é informada para integrações web service. Então, a integração web service é para empresas ali que usam um sistema próprio de emissão. Então, esse token, toda empresa ela vai ter um token específico. Para vocês aqui, no caso, não estão visualizando, mas quando você estiver acessar ali o usuário de vocês, vai ter um botãozinho lateral aqui, que é para gerar novo token, caso seja necessário, tá? Então, caso vocês utilizem sistema próprio de emissão, essas informações podem ser repassadas ali para os técnicos ali da empresa no qual vocês contrataram o serviço, né, o software de emissão, tá? E aqui abaixo a gente tem aqui a opção do manual. Então, quando vocês clicarem aqui em manual, ele já vai estar direcionando vocês ao PDF, e aqui tem todas as informações, tá, que podem ser repassadas ali à empresa responsável, né, pela configuração ali, pelo suporte da nota fiscal de vocês.
que tem todas as informações, como exemplos aqui de como fica o arquivo, e juntamente com um token, que é essa chave de segurança que é individual, né, de empresa para empresa, para estar fazendo essa integração, certo? E por último, então, a gente tem a questão do relatório. O relatório nada mais é do que a visualização de todas as notas fiscais que eu tenho emitida nessa empresa, certo? Aqui acima, então, a gente tem uma vasta aqui, lista de filtragem. Então, a gente pode filtrar essa busca por número inicial de nota, por número final, por data de emissão, por valor de nota. Se eu quero consultar notas que foram canceladas, ou se todas, no caso, eu quero trazer todas, indiferente do filtro ali, tá? Se eu quero, no caso, fazer uma consulta pelo contratante, então quero saber só as notas deste, no caso, deste tomador aqui, então, contratante de serviço, eu posso estar inserindo aqui essa informação, ou se é para alguma atividade específica, enfim, tem vários tipos de filtros que vocês podem estar inserindo aqui para estar buscando as notas, tá? E junto com isso, a gente tem uma opção de impressão em lote, tá? Então, tem muitas contabilidades que precisam mensalmente das notas impressas em lote, por algum motivo, declaração de serviço, enfim. Então, aqui a gente disponibiliza também a impressão em lote. Obviamente, quando a gente clica em imprimir em lote, ele vai trazer um limite de notas ali para a gente efetuar o download. Isso é por questões também, porque tem navegador que não suporta o download de tantas informações junto. Então, quando a gente clica em imprimir em lote, ele valida, né, quantas notas tem naquele período, que eu selecionei aqui no filtro, né, para a gente imprimir em lote, tá? Se a gente tentar imprimir mais que o limite suporta, né, o navegador ele não aguenta, tá? Então, ele vai atingir um timeout ali e não vai efetuar o download, certo? Então, essa questão aqui do filtro, então vocês podem ter uma vasta aqui, informação aqui para vocês inserir, para filtrar as notas, e abaixo, então, a gente tem as notas que a gente filtrou. Então, aqui vai trazer todas aqui em ordem decrescente, né, das notas que a gente emitiu, com informação de tomador, CNPJ, CPF, valor da nota, e aqui ao lado a gente tem a opção de visualizar todas as notas, tá? Então, se a gente clica em imprimir, a gente já visualiza aqui o PDF da nota, e ao lado a gente tem uma setinha que a gente pode clicar, que é os atalhos que eu havia mencionado para vocês. Então, se eu quero cancelar essa nota, por aqui eu já vou ser, a partir do momento que eu clico aqui, eu já vou ser direcionado à tela de cancelamento com a nota preenchida, tá? Eu tenho a opção também de corrigir, então iniciar uma carta de correção dessa nota, se eu quero baixar o XML dessa nota, se eu quero fazer um envio de e-mail dessa nota, então enviar para um outro domínio, algum outro provedor, né? E se eu quero copiar a nota fiscal? O que seria esse copiar? Por exemplo, eu sou um prestador ali que eu emito a mesma nota todo mês para um determinado tomador. Então, eu não quero todo mês estar tendo que ir ali preencher manualmente a nota. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estar vindo aqui no relatório, tá? E clicando em copiar a nota. A partir do momento que eu clico em copiar a nota, ele já traz aqui no sistema toda a nota emitida automaticamente. Então, ele vai buscar as informações daquela nota que eu já havia emitido, por exemplo, no mês passado, e já vai informar aqui para mim todos os campos preenchidos, tá? Obviamente, a gente, caso necessário, né, a gente pode estar vindo aqui e editando alguma informação, então está alterando valores, a atividade, a questão da natureza tributária, então tudo é passível de edição aqui. Só que ele já traz todo preenchido, poupando o tempo de ter que preencher campo a campo aqui, certo? E no mais, o módulo de nota fiscal é esse, pessoal. Então, ele é um módulo bem intuitivo, então vocês podem estar, qualquer informação que vocês precisam preencher aqui, ele tem discriminado o que ele é. Caso vocês informem alguma informação errada, o sistema ele vai acusar um aviso, assim que vocês, por exemplo, clicarem em emitir nota fiscal. Caso vocês colocarem alguma informação que não podia, o sistema vai avisar, vai dar um aviso ali, um bloqueio, tá? Tanto na emissão quanto no cancelamento, carta de correção, qualquer informação que vocês fizerem ali que não está de acordo, o sistema vai dar um aviso para vocês, correto? Oi.
aproveitando que tu vai passar para o meu ISS, tá havendo questionamentos, se tem como baixar o XML em lote. Aí é lá no ISS que a gente vai apresentar agora, né? Isso, eu vou apresentar para vocês ali agora o ISS Online, que ali a gente tem uma opção, sim, de efetuar o download de XML em lote, só que lembrando que ele é para fins de contábeis, né? Ele vai baixar o XML das movimentações econômicas. O XML da nota fiscal em lote, isso a gente não tem, tá? Que é, por exemplo, essa questão aqui de baixar o XML da nota em si, essa informação a gente não tem. A gente tem do movimento econômico, que é para fins contábeis, correto? Que é para as contabilidades ali que precisam estar importando esses arquivos, esses XMLs no sistema próprio. Então, a gente tem essa informação ali, tá? Então, eu vou estar iniciando aqui para vocês. Acho que está aparecendo, né? Agora vai aparecer. Uhum. Então, eu vou estar iniciando com vocês aqui, então, a apresentação do módulo de ISS, tá? Então, o acesso do módulo de ISS, ele é bem semelhante ao do nota fiscal. Então, vocês vão ser direcionados aqui para o portal da Prefeitura Moderna, tá? O município vão selecionar aqui de acordo com o município de vocês, tá? E vão estar clicando aqui no ícone de ISS e outros débitos, certo? Assim que a gente clica aqui, a gente já entra numa tela de login bem semelhante à do nota fiscal, tá? Lembrando que, caso vocês tenham a liberação do ISS, o usuário e senha vai ser o mesmo, correto? Então, aqui no caso seria o quê? O CNPJ e os 6 primeiros dígitos ali do CNPJ para esse primeiro acesso de vocês, certo? Então, eu vou estar acessando aqui com a nosso acesso teste, tá? Lembrando antes que a gente tem também aqui alguns recursos, né, que podem ser consultados antes do login. Então, a gente consegue validar a certidão de débito, tá, que podem ser gerados aqui dentro do módulo de ISS. A gente pode também consultar o crédito, né, como eu já havia mostrado ali no nota fiscal. E aqui a gente pode estar consultando, então, o layout de arquivo. O que seria esse layout de arquivo? Tem muita contabilidade que usa sistema próprio para estar incluindo suas movimentações econômicas, né? Então, aqui a gente disponibiliza um manual que as contabilidades ali podem estar integrando ali, tá? Podem estar ajustando o seu sistema para estar exportando dessa forma e estar importando aqui no sistema da prefeitura, certo? Então, aqui nesse link, então, vocês têm todo o manual, tem as informações técnicas, tem arquivos de exemplo, vocês podem estar fazendo download de como fica. Então, tem tudo aqui certinho para você estar fazendo essa adequação ali com o sistema de vocês para estar importando posteriormente aqui no sistema da prefeitura, correto? Então, eu vou voltar aqui no login e vou estar acessando aqui para mostrar para vocês agora as opções ali do módulo. Então, assim que a gente acessa o módulo de ISS, a gente já se depara aqui com um painel de entrada. O que seria esse painel de entrada? Ele é um resumo ali com todas as informações que a gente tem nesse módulo, né? De uma forma rápida, tá? E resumida, a gente consegue fazer basicamente tudo dentro do sistema. Então, a gente tem aqui um acesso rápido para emitir certidão de débito da empresa, emitir alvará, né, caso já esteja liberado na prefeitura o alvará, eu posso vir aqui e estar emitindo esse alvará sem ter a necessidade de me deslocar até a prefeitura, né? Eu consigo estar imprimindo também o espelho imobiliário da empresa. Então, tem todos esses atalhos aqui disponíveis para vocês, tá? Abaixo aqui a gente tem, então, tem um gráfico que exibe aqui a evolução de faturamento da empresa dos últimos 12 meses. Então, assim que a gente passa o cursor aqui, a gente consegue ter uma noção aqui do que foi faturado e do que foi gerado de impostos dentro de períodos, certo? Aqui ao lado, então, a gente tem a consulta individual dos períodos. Então, por exemplo, a gente tem aqui todos os períodos que estão em abertos na empresa, tá? Que já foram abertos, né? Estão abertos. E aqui abaixo a gente consegue ver o movimento econômico desse período que a gente selecionou. Então, por exemplo, a gente consegue consultar aqui o total faturado desse período, o tanto de imposto que foi gerado e a situação atual do período. Então, se ele está aberto, se ele está encerrado, consolidado,
ou se ele está retificado, certo? E a gente tem um atalho aqui também de inserir lançamento, e se a gente clica aqui ao lado, a gente já tem mais alguns atalhos que direcionáveis, né? Então a gente consegue visualizar esse período, inserir lançamento, excluir lançamentos. Então tudo por esse painel de entrada a gente consegue ter todos esses atalhos aqui, junto com a listagem dos débitos da empresa, tá? Então aqui abaixo a gente já tem todos os débitos que estão relacionados à empresa, que foram lançados, seja eles por consolidação de período, né, por lançamento de ISS, ou até mesmo a prefeitura pode disponibilizar aqui o débito, por exemplo, de alvará, para a empresa estar efetuando o pagamento através daqui, e demais outros débitos relacionados ao mobiliário, certo? Então, esse seria o painel de entrada, né, de uma forma resumida aqui para vocês, tá? Mas agora a gente entra aqui nas opções individuais no módulo de ISS, tá? Que é essa abinha lateral aqui, certo? Então aqui a gente tem separado bem dizer, por pastas, e quando a gente clica nessas pastas, a gente abre os recursos relacionados a ela. Então, começando aqui pelo lançamento, a gente entra na questão da inserção do lançamento. Então, aqui é onde a gente vai fazer as escriturações, né, os lançamentos manualmente, tá, na empresa. Então, assim, a partir do momento que a gente clica aqui em inserir, ele já abre aqui a tela de inserir um lançamento, né? Onde aqui a gente pode estar selecionando o período que a gente quer fazer esse lançamento. Lembrando que aqui, para a gente estar inserindo esse lançamento, a gente tem que ter o período em aberto, ou seja, eles têm que estar em vigência ainda, né? Por exemplo, o período 7 agora. E aqui abaixo, depois de eu selecionar aqui o período, né, a gente já tem a lista aqui, né, dos lançamentos para a gente efetuar. Então, por exemplo, no caso ele dá aqui a listagem, né, de quantas notas eu posso lançar por vez aqui, tá? Então, aqui a gente já entra na questão do preenchimento da nota fiscal em si. Então, por exemplo, eu sou um tomador de serviço, eu preciso lançar uma nota de um serviço que é retido, né? Eu preciso pagar esse ISS. Então, a gente vem aqui e vai estar preenchendo conforme a nota fiscal. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente clica aqui no tipo de lançamento, ele habilita um cheque aqui para a gente selecionar qual é o tipo de lançamento. Então, se é de nota própria, então se é uma nota normal, se é uma nota retida, ou porventura é uma nota que foi cancelada, eu preciso registrar ela, se é cupom fiscal, ou se é nota de terceiros, tá? No qual eu sou tomador desse serviço, e eu preciso registrar esse lançamento, eu posso lançar como substituto tributário, então passa a responsabilidade para mim pagar o imposto, ou se é só para fins declaratórios, então eu sou só o tomador, tá? Muitas contabilidades utilizam essa opção aqui somente para fins declaratórios, né? E daí vocês vão perguntar agora, como é que eu sei o que cada tipo de lançamento significa? Aqui abaixo a gente disponibiliza uma legenda, tá? Com, no caso, discriminado aqui individualmente, o que cada tipo de lançamento vai influenciar ali no ato do lançamento, certo? Então, por exemplo, um lançamento normal, ele se refere a um documento fiscal que foi emitido pelo prestador, sem retenção de ISS pelo tomador de serviço. Então, ou seja, eu sou o proprietário desse ISS. Enfim, tem todas as descrições aqui do que cada tipo de lançamento significa. Lembrando que esse lançamento que eu estou mostrando aqui é lançamentos manuais, tá? O sistema ele já tem como posso dizer, a sincronização automática das notas fiscais. Então, as notas que eu emiti, ela automaticamente vai aparecer aqui. Ou, por exemplo, o tomador e o prestador são do mesmo município e houve ali a emissão de nota, né, em contrapartida, automaticamente ele é lançado aqui no módulo ISS. Então, existe casos ali que foi um serviço prestado fora, eu sou um tomador de fora, eu preciso lançar esse ISS para me pagar. Então, é por essa tela onde vocês vão estar escriturando a nota para estar gerando o ISS, certo? E os demais campos aqui, ela é de acordo com a nota fiscal. Então, se a nota é isenta, se é pessoa jurídica, física ou estrangeira, a data de lançamento, o número da nota, o valor, a descrição aqui da atividade. Então, aqui vocês podem estar pesquisando também pela descrição ou pelo código, né, pela LC, tá?
Como vocês viram aqui, eu digitei aqui a descrição, só iniciei a digitar a descrição, ele vai trazer tudo que está relacionado aqui, né? Então, eu posso clicar, selecionar, que automaticamente ele já traz a alíquota, tá? Diferente de quando eu sou um substituto tributário, quando eu sou um tomador do serviço ali, que daí pode ser que eu tomei um serviço de outro município e a alíquota lá é diferente. Então, quando é neste caso, ele habilita o campo aqui para mim preencher a alíquota de forma manual. Então, eu vou colocar a alíquota conforme a nota fiscal, certo? E aqui o CNPJ do envolvido, então, quando eu informar aqui o CNPJ, ele vai verificar se existe esse cadastro também lá na base. Caso ele não encontre, ele vai abrir um chequezinho para a gente cadastrar essa empresa lá, que posteriormente ele vai estar, em próximos lançamentos, ele já vai estar gravado lá, então eu não vou precisar cadastrar novamente, tá? Da mesma forma que é uma nota fiscal, no momento que ele valida o tomador, certo? Então, aqui a gente tem o município de prestação, o número de obras, se tem obra vinculada a esse serviço, e a série da nota, tá? Lembrando que essa questão da série da nota, quando é lançamento manual, a gente recomenda que sempre lance como série única, tá? Porque a série única ela é passível de qualquer edição que seja necessária depois, qualquer retificação que seja necessário, tá? E eu vou mostrar posteriormente para vocês que há diferença entre a série única e a série nota fiscal eletrônica, tá? A série nota fiscal eletrônica, já antecipando, é quando já houve uma sincronização, então o sistema já encontrou essa nota ali, e ele não é passível de edição aqui dentro do módulo de ISS, então ele fica somente visível, tá? Porque já existe um documento fiscal emitido ali, então não é passível de alteração de valores, enfim. E no mais, a inserção manual de um lançamento é dessa forma que funciona, certo? A gente passa aqui para a questão da inserção do lançamento em lote, que daí envolve a questão de se a contabilidade utiliza um sistema próprio de emissão, de escrituração, né? Então, ela pode estar se adequando com o nosso layout e todos os lançamentos que ela precisa fazer nos períodos, no caso é gerado um arquivo, né, um arquivo TXT, com a lista de todos os lançamentos ali, e ela pode estar vindo aqui carregando esse arquivo. Então, a partir do momento que ela carrega o arquivo, seleciona ali a série, né, se é única, nota fiscal, ou o código da prefeitura, né, o código do município, se vai utilizar o código da atividade ou o código KNAI, e ela clicar em enviar, ele vai estar lançando em lote todas as notas, tá? Sem a necessidade de estar inserindo uma por uma, certo? Abaixo a gente já entra numa questão de consulta, então aqui é uma tela onde a gente vai consultar as notas, né? Os lançamentos. Então a gente tem aqui um campo para informar o número da nota que a gente quer consultar, de qual período a gente quer consultar essa nota, qual foi o tipo de lançamento utilizado. Então, aqui a gente tem 3 tipos de filtros aqui para estar consultando uma nota fiscal individualmente, correto? A gente tem também a opção de consulta em lote ali para ver tudo que tem no período, mas eu vou mostrar mais abaixo para vocês. Então, aqui, seguindo, a gente tem a opção de excluir lançamentos. Então, por exemplo, eu clico aqui em excluir, né? Seleciono o período que eu quero visualizar. E, porventura, eu fiz um lançamento ali que foi errôneo. Eu coloquei alguma informação errada, um valor errado. Eu preciso excluir esse lançamento para relançar ele. Então, a gente pode vir aqui, tá? Ele vai aparecer a lista de tudo que está lançado. Como vocês podem ver aqui, as notas... É porque aqui nesse período que eu estou visualizando aqui, ele não vai ter nenhum com a série única. Se vocês podem ver, todos estão com série nota fiscal eletrônica, certo? Então, são todas as notas que não são passíveis de exclusão. Mas, caso eu fiz um lançamento manual, uma retenção ali que eu lancei como série única, e eu preciso estar editando, eu preciso estar excluindo, né, para estar relançando ela. Então, eu posso, através daqui, estar marcando ela e estar excluindo no botão aqui embaixo, né? Ele vai estar aqui a opção de excluir, que eu vou estar excluindo esse lançamento desse período, tá? Como vocês podem ver, devido a estar como série única e essas notas, elas vieram já automaticamente por emissão de nota, então eu não consigo estar selecionando elas para estar excluindo aqui do meu ISS. Por questão de segurança mesmo e por proteção dos dados ali. Tá? Então, aqui abaixo a gente tem, por último, aqui uma questão de informações de obras, tá? Que é para informar o GFIP ali, né? Que é o valor declarado da obra, o número da obra, para a gente fazer essa vinculação, caso seja um serviço relacionado à obra ali, de previdência social, FGTS, enfim.
Na segunda pasta que a gente tem aqui, a consulta de débitos, tá? Ele vai aparecer da mesma forma como apareceu no painel de entrada. Então, aqui a gente tem como filtrar aqui quais são as dívidas que a gente quer que apareçam. Então, por exemplo, se é dívida do exercício, se é dívidas ajuizadas, ou a dívida ativa, parcelamentos. Enfim, a gente tem um vasto filtro aqui para dar consulta dos débitos. Então, a gente pode ver também só os débitos que foram pagos, tá? Ó, por exemplo, consultei aqui os débitos pagos, tá? E tá gerando também os boletos em abertos aqui para pagamento. A gente tem também aqui a opção, por exemplo, assim como marco mais de um débito aqui na lista, eu consigo estar agrupando essas dívidas, né, em um único boleto. Então, por exemplo, eu quero pagar tudo. Então, eu posso vir aqui, estar selecionando todos e agrupando eles em um único boleto para pagamento, certo? Na questão do financeiro é isso, a consulta do débito, a visualização do débito e geração do boleto, certo? A gente entra agora na questão da retificação. A retificação, ela seria como se fosse uma edição do período. Então, por exemplo, eu fiz alguns lançamentos naquele período e eu preciso editar, ou preciso incluir alguma nota que não constava naquele período e já foi encerrado. Então, a retificação, eu consigo mexer em períodos que já passaram. Por exemplo, no mês de junho, eu consigo vir aqui em lançamentos, na retificações e lançamentos, tá selecionando o mês de junho, e eu consigo estar adicionando lançamentos, então lançamentos retroativos. Então, obviamente, né, a partir do momento que eu venho aqui em retificações e incluo um lançamento retroativo, vai ter um encargo ali de juros e multa, enfim. Mas a gente tem a possibilidade de estar incluindo os lançamentos, ou caso tenha lançamentos que eu precisa estar, lançamentos manuais ali que eu precisa estar editando alguma informação, né, um valor ou atividade que eu coloquei errada no momento que eu escriturei a nota. Então, através da retificação, eu consigo editar essas informações, tá? Assim que eu clicar em retificar lançamento, ele vai estar gravando essa informação, certo? E quando eu fechar essa retificação, ele vai estar pegando e vai excluir, por exemplo, se já tem débito gerado para esse período, ele vai estar excluindo aquele boleto e vai estar gerando um novo atualizado conforme as atualizações que eu fiz. Então, por exemplo, eu mexi em alíquota, eu mexi em valor, então ele vai estar excluindo que já estava lançado e vai estar lançando novamente para você estar efetuando o pagamento, certo? Então, a retificação de lançamento nada mais é do que uma opção para mim incluir lançamentos retroativos, ou então tá editando algum lançamento manual que eu fiz de forma errônea, certo? A gente tem também a opção de retificar em lote, da mesma forma que a gente tem como lançar em lote, dentro de um período vigente, a gente tem como retificar em lote, dentro de um período que já foi encerrado. Então, lembrando que a retificação em lote, ela serve somente para inclusão de lançamentos. Ela não vai estar substituindo e alterando lançamentos já existentes, tá? Como vocês podem ver, ele traz a informação aqui, ó, que a retificação em lote, ela deve ser utilizada somente para inserir novos lançamentos. Para alterar o lançamento existente, deve-se utilizar um processo manual de retificação, certo? Então, o lançamento em lote aqui, a retificação em lote, ela segue o mesmo padrão, o layout é o mesmo, tá? Então, vocês vão selecionar aqui o arquivo, vão estar colocando aqui a série, tá? O código da prefeitura geralmente é esse próprio código mesmo, tá? Então, depende de prefeitura para prefeitura, mas geralmente é esse mesmo código da prefeitura. E a utilização aqui, então, se a prefeitura utiliza o código da atividade, o código interno, né? Ou se ela utiliza o código KNAI, tá? Então, seguindo, dando continuidade aqui, a gente entra na questão da exclusão do lançamento. Da mesma forma que a gente tem a exclusão do lançamento em um período vigente, a gente tem a exclusão do lançamento de um período que já foi consolidado, já foi encerrado, já passou, certo? Então, aqui a gente consegue consultar também os lançamentos. Deixa eu botar um que já teve aqui, por exemplo. Ó, por exemplo, o mês 5, teve um lançamento aqui, que foi feito manualmente, com a série única, tá? Foi um lançamento de substituição, se não me engano, um lançamento tomador, tá? Eu lancei somente para fins declaratórios. Eu posso estar vindo aqui e estar excluindo a retificação, tá? Então, eu posso excluir esse lançamento que eu fiz.
certo? A partir do momento que eu clico aqui em excluir, eu faço qualquer retificação, qualquer alteração nesse período, ele vai abrir uma retificação. O que seria abrir essa retificação? Ele está lá encerrado, está lá quietinho, então eu mexi nele, ele vai abrir essa retificação, tá? E para mim gravar realmente, efetivamente, essa alteração que eu fiz, eu preciso ir lá e fechar, tá? Quando eu vim aqui fechar, selecionar o município que eu fiz essa abertura dessa retificação, a partir do momento que eu vim aqui e fechar essa retificação, ele vai estar gravando essas informações e vai estar lançando débitos novamente, caso seja lançamentos que envolva a geração dos débitos, né? No caso, lançamentos de substituição, de retenção, então ele vai estar gravando esses débitos lá no financeiro para você estar gerando os boletos, certo? Retornando aqui, então, a questão da retificação. Então, a gente tem retificação de vendas, tá? Então, tem para empresas do Simples Nacional que estão enquadradas, né, na norma do Simples Nacional. Então, o valor faturado da venda ali e de produtos, ele influencia no cálculo de alíquota. Então, tem muita empresa que entra, por exemplo, é cadastrada agora na prefeitura, mas precisa declarar os últimos 12 meses ali para cálculo da alíquota, né, do RBT 12. Então, eu consigo vir aqui e estar inserindo os valores de vendas aqui para estar ajustando o módulo de ISS de acordo com o PG dados do mesmo, certo? Então, aqui vai ter todos os períodos, tá, para me consultar e estar retificando, inserindo esses valores de vendas, né, de produto, se tem matriz ou filial, se é valores de exportação, enfim. Então, aqui, através dessa opção de retificação de vendas, a gente consegue estar atualizando todos esses valores de períodos retroativos, certo? Abaixo a gente também tem a retificação de folha de pagamento, então ele também segue a mesma lógica. Então, de períodos retroativos, a gente consegue estar inserindo a folha salarial da empresa, né? E, por último, então, a gente tem a questão da fechar a retificação, como eu já havia mostrado. A partir do momento que a gente seleciona o município, desculpa, o período, e ele vai apresentar aqui um resumo aqui do que foi lançado nesse período, então, a quantidade de lançamentos, o valor, separadamente pelo tipo de lançamento. Então, por exemplo, como vocês podem ver aqui, foi cancelado dois lançamentos, 2 notas, no caso, né, no valor de R$ 39,00, que tinha um valor de R$ 1,56. Daí aqui ele traz todos os tipos de lançamentos inseridos naquele período, tá? E quando eu clico em fechar a retificação, ele inclui essa informação, ele grava no sistema e lança lá no levantamento de débitos para vocês, certo? Agora a gente entra aqui na terceira pasta, na quarta, desculpa, que é a questão do período, tá? Então, o que seria essa opção aqui de período? Então, aqui a gente consegue estar fazendo a abertura dos períodos e estar encerrando os períodos. E também fazendo a consulta deles, né? Então, aqui na questão de abertura, a gente consegue estar fazendo a abertura dos períodos, no caso, os períodos retroativos, tá? E até mesmo, a partir do momento que encerra um período, eu consigo estar abrindo o próximo. Lembrando que também, essa é uma questão de parâmetro da prefeitura, né? Mas existe a questão da consolidação automática, no caso, o encerramento, né, fiscal, mensal ali, de forma automática, então pode ser no 5º dia do primeiro mês, então depende da configuração da prefeitura, mas podem, no caso, existe essa consolidação, esse encerramento fiscal automático, e quando ele encerra, ele automaticamente abre o próximo período, tá? Mas, porventura, vocês precisem estar abrindo um período retroativo, ou até mesmo para em algum momento não abriu o próximo período, vocês podem estar vindo aqui e estar fazendo essa abertura automaticamente, tá? Desculpa, manualmente. Vocês podem vir aqui e estar informando o período que vocês querem abrir, clique em abrir, que ele vai estar disponibilizando para vocês ali aquele período para lançamento e inserir valores, enfim. No segundo tópico aqui, então, a gente entra na consolidação. A consolidação é o encerramento que eu falo, né? É o fechamento fiscal ali. Então, daqui a gente consegue estar consolidando os períodos que estão em vigência. Então, por exemplo, os períodos que foram abertos e não houve retificação, não houve nenhuma edição nele, tá? Então, consigo selecionar eles
E ele vai apresentar da mesma forma da retificação ali. Então, ele traz um resumo do que tinha lançado nesse período, os tipos de lançamento, os valores, e diferente do módulo de retificação, na consolidação ele traz aqui alguns campos para mim informar o faturamento de vendas e a folha salarial e valor de exportação, tá? Caso a empresa não tenha faturamento de vendas, então ela pode marcar aqui esse chequezinho, tá? Sem faturamento de vendas, que ele elimina um campo, tá? Ou se a empresa possui uma matriz ou filial, pode marcar aqui, que ele vai habilitar 2 campos, tá? Para mim estar inserindo as vendas da matriz ou filial e os serviços, os valores de serviços, né? Que foram escriturados na matriz ou filial, tá? E por último então, executar a consolidação. A partir do momento que a gente executa a consolidação, ele fecha o período fiscal aqui e ele lança os débitos ali e grava os valores para vocês, certo? Então, a gente agora pode entrar aqui na questão de consulta. Então, aqui a gente seleciona o período que a gente quer visualizar, clica no período, e aqui a gente tem uma visão ampla aqui de tudo que está lançado individualmente, separado por tipos de impostos, tudo que está lançado nesse período, tá? Então, por exemplo, aqui no período 7, no mês de julho, a gente tem aqui todas as notas que foram lançadas, tá? Aqui vocês conseguem visualizar melhor a questão que eu tinha mencionado ali sobre a série, tá? Se é série nota fiscal eletrônica, se é série única. Então, quando é série nota fiscal eletrônica, é porque envolve um documento fiscal ali envolvido que já houve lançamento em contrapartida. Então, já houve a sincronização aqui dentro do sistema. Então, ele aparece dessa forma aqui, ó, como um linkzinho. Então, vocês podem estar clicando e visualizando qual é a nota desse lançamento. Então, do que se trata esse lançamento aqui. Então, ele vai aparecer a nota, vai aparecer os valores de ISS, tudo certinho para vocês visualizar, tá? E também, quando o período ele se encontra em aberto ainda, eu consigo estar gerando o ISS individualmente, através dessa engrenagemzinha aqui, ó. Eu consigo estar clicando aqui e estar gerando esse débito individual. Então, tem empresas que utilizam dessa funcionalidade ali para estar pagando individualmente, para não, no caso, não querem pagar tudo no final assim que encerra o período, né? Quando vira o mês ali. Eles querem ir pagando já assim que emitir a nota fiscal ou assim que insere um lançamento. Então, vocês conseguem estar vindo aqui e gerando o débito individualmente, tá? Lançamento por lançamento. Esses que não aparecem, essa opção aqui, é porque são lançamentos que foram cancelados. Então, ele aparece com esse status aqui, no caso amarelo, né? Não sei como é que está aparecendo para vocês aí, mas ele aparece ali como status cancelado, então ele não fica disponível ali a geração individual para vocês, tá? Mas também fica visível ali a questão da nota, tá? Caso vocês queiram visualizar a nota que foi cancelada, né? E o motivo, o usuário que cancelou. Então, quando vocês clicam ali, ele exibe essas informações para vocês, tá? E no mais é isso, a consulta de período se trata da visualização geral, né? Dos registros desse período. E aqui abaixo a gente tem também, separadamente por natureza, né, na operação, o que foi lançado. Então, por exemplo, de lançamento normal, foi lançado num valor de 50 mil e foi gerado um ISS de 2 mil. Tudo isso ele é detalhado aqui para vocês, nesse grupo aqui embaixo, aqui nessa tabela, certo? Mostrando também qual é o status atual do período. Então, é um período que está em vigência ainda, ele está aberto, tá? Diferente de eu consultar, por exemplo, um período que ele... Vamos ver, um período retroativo aqui. Ó, por exemplo, aquele período do mês 6, ao qual eu fiz uma retificação, então eu peguei e excluí uma nota fiscal, né? Eu excluí um lançamento ali. Ele aparece aqui como um período retificado e ele está pedindo aqui para que eu feche a retificação para ele finalizar o processo, tá? Agora deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um período que se encontra como consolidado ou já que já houve a fechamento da retificação. Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, o mês 4 aqui de 2025. Ele não houve nenhuma retificação, tá? Ele só consta como encerrado aqui no sistema. Então, ele aparece o status de período consolidado, tá? Então, basicamente é dessa forma. Então, a gente tem aqui também a opção aqui que daí como são muitos lançamentos, depende de empresa para empresa, então a gente tem aqui a opção de estar passando as abas ali
vai indo para os próximos lançamentos, certo? Por último aqui, então, nessa questão dos períodos, a gente tem a questão do exportar XML, como alguns já tinham perguntado ali, se tinha como exportar XML em lote. A gente tem como exportar o XML em lote, tá? Só que ele se refere ao movimento econômico, tá? Ele não se refere especificamente da nota fiscal, então o XML da nota. Ele vai exportar aqui o XML do movimento econômico. Então, por exemplo, eu consigo selecionar aqui o período de uma data tal até tal, tá? Se eu quero exportar os serviços que foram prestados ou os serviços que foram tomados, tá? Se eu quero a ordenação, se é de ordem decrescente, crescente, tá? E aqui a gente tem uma informação que a gente disponibiliza, que é informação técnica aqui sobre o layout do arquivo exportado, tá? Então tem todo um manual aqui, um PDF com todas as informações desse XML e a forma que ele é exportado, tá? Para você estar, realmente as contabilidades está importando no seu sistema próprio. Beleza? Então, aqui abaixo, a gente já entra na questão de comprovantes, né? Os documentos que a gente pode estar imprimindo dentro do módulo ISS. Então, a gente tem aqui a possibilidade de estar visualizando o livro fiscal. Então, quando a gente clica aqui em livro fiscal, a gente seleciona o exercício que a gente quer visualizar o livro. A gente seleciona, no caso, se tem mais de um livro, né? Então, a gente pode selecionar através daqui. E quando a gente clica em imprimir aqui, ele traz um documento aqui com o livro fiscal da empresa, com tudo detalhado de todos os períodos desse livro fiscal. Então, por exemplo, tem separados aqui período 1, 2, enfim, tem todas as informações aqui do livro fiscal da empresa, certo? Abaixo a gente tem um comprovante de movimento econômico. Então, aqui a gente também tem como consultar individualmente, né, por período, sem ser pelo livro fiscal ali que ele traz de forma geral, né, de forma analítica. Então, aqui a gente tem um comprovante de movimento econômico, a gente pode estar imprimindo ele individualmente por período. Então, assim que a gente clica, ele já traz aqui as informações referentes àquele período, de quantos lançamentos teve, qual foi a porcentagem ali de lançamentos, os valores e os impostos gerados, certo? Abaixo a gente tem um comprovante de substituição, então de todos os débitos que foram efetuados, substituição, né? Quantos de substituição foi gerado. Então a gente tem como gerar esse comprovante, tá? Então aqui a gente tem os filtros se é da empresa Bauhaus, né? No caso isso aqui é gerado mais pela contabilidade, então ela pode gerar mais de uma empresa nesse momento aqui, certo? E por último aqui a questão do comprovante de retenção. Então, quantas retenções foram realizadas, no caso, nos determinados períodos, né? E aqui a gente tem um comprovante para estar visualizando. Agora, por último, a gente entra na questão aqui dos relatórios. Então, como eu já havia dito, o ISS, o módulo de ISS Online, ele permite que vocês emitam também os documentos sem a necessidade de vocês se deslocar até a prefeitura. Então, aqui a gente consegue imprimir o espelho imobiliário da empresa, então a gente consegue visualizar todos os dados cadastrais da empresa, então, dados de endereço, as atividades que estão vinculadas à empresa, com o código, o CNAE, quais são, no caso, os status, se a empresa é ativa, qual é a categoria, se é só alvará, se é ISS e alvará, enfim, tem todas as informações cadastrais aqui da empresa, tá, que podem ser impressas através desse portal. Lembrando que essa informação do espelho imobiliário é importante, porque tem bastante empresa que vai utilizar sistema próprio de emissão, que precisam repassar para a equipe de tecnologia, né, do sistema emissor, quais são a relação de atividade da empresa, tá? Porque, no caso das empresas ali de sistema próprio, ali precisam registrar essas atividades no sistema para estar emitindo as notas. Então, muitas vezes aparecem contribuintes com dúvida qual é as atividades que estão vinculadas à minha empresa, para mim configurar no meu sistema emissor. Então, vocês podem estar gerando, através do módulo ISS, um movimento, no caso, o espelho imobiliário, e nesse espelho aqui a gente consegue ter a relação de todas as atividades aqui, para as empresas de software ali estar cadastrando as atividades, vinculando, configurando certinho ali para vocês, certo?
Em segundo aqui, a gente tem, então, a emissão do alvará. Então, caso a prefeitura disponibilize essa opção para vocês, quando o débito de alvará já estiver pago, então vocês podem estar vindo aqui e estar gerando um alvará, seja ele de fiscalização, um alvará sanitário, tá? Para você estar sem a necessidade de você estar indo até a prefeitura ou solicitando até via protocolo, enfim, vocês podem estar emitindo através do portal. Também temos a emissão da certidão de débitos da empresa. Então, aqui ele obriga algumas informações, né? Tem alguns campos obrigatórios aqui para ser preenchido para gerar essa certidão de débito. Então, tem o nome do requerente, o número do CPF, a finalidade e a observação que ele vai estar gerando aqui, então, a certidão de débitos da minha empresa, certo? E aqui abaixo a gente tem mais duas informações, que é mais informativa, ela não tem impacto fiscal ali na empresa, né? Então, é só informativo, que é de empresas declarantes de substituição tributária, é mais consulta. E a questão do nota fiscal nacional aqui, que também eu consigo consultar aqui a nota e o período e a data que ela foi integrada no sistema, tá? Abaixo a gente tem serviços públicos, que é o que já tinha aparecido antes, no momento do login, né? Ali, antes de eu efetuar o login, então ele disponibiliza essas opções, que é o validar a certidão negativa que eu emiti no sistema, a consulta de crédito, né, caso a prefeitura utilize essa modalidade, e o layout do arquivo, que é para as contabilidades que usam um sistema próprio para declarar seus movimentos econômicos. Então, elas podem estar integrando, utilizando esse manual aqui, tá, para estar importando dentro do ISS Online, para estar enviando os movimentos para a prefeitura. Certo? Pessoal, no mais, o módulo de ISS ele é dessa forma, tá? Então, agora a gente entra na questão ali a gente filtrou ali as dúvidas mais pertinentes, né, os mais enviados, e a gente vai estar dando um tempinho aí para responder as dúvidas, certo? Pode interromper o compartilhamento aqui. Volto aqui para isso. Então, pessoal, nós selecionamos aqui algumas perguntas comuns que foram registradas no chat, e eu vou responder aqui elas antes de finalizar a live. Então, começando. A live, sim, ela vai ficar gravada, tá? Para todos. É possível ver esse treinamento em um outro momento. Todas as informações do sistema anterior serão importadas. É possível usar também os mecanismos de validação, como o Andrea havia explicado lá no portal da nota. Integração com sistemas externos. Os manuais estão na página da prefeitura, como no início da live nós mostramos no link imperatriz.ma.gov.br, lá na aba Empresas, tem os manuais. A quantidade de caracteres foi questionado algumas vezes, são 2.000 caracteres para cada emissão da nota, é possível colocar. Um outro item aqui bem comum, caso a empresa não consolidar o período, o sistema faz automático? Sim. A consolidação ela vai ser feita automática. A prefeitura vai determinar qual é a data que faz essa consolidação automática. Se a empresa não fizer, o próprio sistema, com a data configurada, vai fazer essa consolidação. Aí, outros itens que nós pegamos aqui no começo, por exemplo, o Felipe perguntou, empresa nova é criada automaticamente? Sim. Após abrir na esfera estadual, via conexão RedeSim, ela é feita o cadastro na prefeitura. Até saindo um pouco da parte de nota, mas também vou responder, a emissão da ficha cadastral imobiliária será emitida pelo portal? Sim. O intuito da Prefeitura de Imperatriz é modernizar os serviços, tirar o contribuinte do balcão. Então, o nosso portal via web é possível, sim, tirar um espelho imobiliário, outras informações dos imóveis, tá? Mas é um outro treinamento em outra oportunidade. A Bárbara perguntou, CMC é a inscrição municipal? Sim, é exatamente isso, tá, Bárbara? É a inscrição municipal. A Bárbara também perguntou por onde posso abrir um processo administrativo.
vai ter um link lá no portal da Prefeitura, mas no nosso portal Prefeitura Moderna também tem lá protocolo e processo administrativo. E por lá você pode abrir os processos, tá, Bárbara? Aí, continuando, a Grace perguntou, em relação à reforma tributária, vai mudar algo? Grace, assim, a Receita Federal ela está em fase de testes para poder disponibilizar para todas as empresas de software. Como sabemos, vai ter uma mudança a partir de janeiro de 2026, mas ainda a Receita não enviou e disponibilizou nada homologado às empresas. Então, está em fase de testes, tá? O Alex Bahia perguntou, tem possibilidade de integração das notas e outros sistemas? Sim. Alex, está os manuais lá no portal da Prefeitura. As empresas podem emitir no seu software próprio os RPS e depois integra com a Prefeitura e retorna a nota eletrônica, tá? O manual está lá no portal. O José Carlos pergunta, então vamos retroceder e dar entrada no alvará na Prefeitura? Não. A Prefeitura de Imperatriz, ela tem integração com a Rede Sim e é tudo da maneira que já é feita hoje essa emissão do alvará, tá, José? Não vai retroceder nada, a intenção é melhorar os serviços, por isso a troca da plataforma, para tentar tirar o máximo de contribuinte e empresa do balcão. Só para finalizar a nossa live, eu vou colocar aqui as palavras do secretário, e também o cronograma final sobre a troca do sistema. Aqui são palavras do secretário. Quero agradecer, sinceramente, a cada um que participou deste treinamento online sobre o novo sistema tributário de Imperatriz. Estamos vivendo uma transformação profunda na forma como o município se relaciona com os contribuintes, contadores e profissionais da área fiscal. E essa mudança só será possível com o engajamento e o preparo de todos. Quero reforçar o nosso calendário de transição, que é fundamental para o sucesso dessa nova fase. Então, pessoal, no dia 31 de julho, às 18 horas, horário de Brasília, o sistema atual de nota fiscal de serviço será definitivamente desativado. No dia 5 de agosto, realizaremos o treinamento presencial, voltado a contadores, empresários, advogados e demais interessados. As inscrições estão abertas no site da Prefeitura de Imperatriz e as vagas são limitadas. Até aproveitando esse tópico, quem participou do treinamento online e quer participar e tirar mais dúvidas no presencial, é no dia 5 de agosto. E no dia 6 de agosto é onde é a nossa previsão de iniciar oficialmente o sistema de nota fiscal eletrônica, que o André acabou de dar o treinamento, dentro do sistema tributário. Estamos trabalhando para que Imperatriz avance com segurança e transparência. Até aproveitando, pessoal, esse item do dia 6, a ideia é o quanto antes colocar a nota no ar, como houve alguns questionamentos no chat. Tentar o máximo possível diminuir o tempo das empresas sem emitir a nota. Possivelmente, pode acontecer, no dia 6 de agosto, não está o histórico de todas as empresas ali ainda, todas as notas importadas. Mas o objetivo no dia 6 é vocês conseguirem emitir nota e não ficar acumulando notas a serem emitidas, tá? Então, no dia 6 de agosto, oficialmente vai estar disponível a nova nota eletrônica. Então, o secretário agradece, muito obrigado pela presença, e seguimos juntos. Com gratidão e confiança. Rafael Silva Lucena, secretário municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária, Prefeitura Municipal de Imperatriz. Então, pessoal, é isso, tá? Agradecemos. Espero que conseguimos tirar bastante dúvidas. Espero que gostem do nosso produto. Agradeço o André novamente, tá, André? Ao treinamento. E te dou a palavra aí. Pessoal, boa semana, bom dia, muito obrigado. E é contigo, André. Pessoal, queria agradecer a atenção de todos. Fico à disposição aí. Como vocês já têm o link ali, lá consta tudo que eu expliquei ali, nota fiscal, ISS, os tópicos,
um manual de integração, todos os links estão lá no site da Prefeitura e podem ser consultados. Lá tem, por exemplo, no manual de integração tem uma parte específica do PDF que tem potenciais de erros, então lá ele tira a dúvida de como corrigir aquele erro, então vocês podem estar consultando diretamente pelo aquele link, tá? E os manuais estão lá para vocês visualizarem. Então, no mais, agradeço a atenção de todos, tenham um bom dia e a gente se reencontra. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço.